Senhoras e Desculpa. senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Sindiclube, declaramos aberta a palestra da dramaturga, escritora Maria Adelaide Amaral, sobre a Semana de Arte Moderna de 1990, perdão, 1922. 1922. Porque todo mundo fala de 22, eu quis colocar o 900, aí ficou meio complicado. Eu vou passar a palavra para o senhor Cláudio Lauleta, diretor executivo do Sindiclube, para dar as boas-vindas a todos. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Clementim. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. É uma honra para o Sindiclube ter uma parceria com a Academia Paulista de Letras. Também é uma baita honra termos a Maria Adelaide Amaral aqui presente com essa palestra sobre um tema tão bacana, tão legal como a Semana de Arte Moderna de 22. Meu querido amigo Mafra Carbonieri, mais uma vez presente, e eu agradeço a sua presença aqui. Eu gostaria de registrar a presença também do José Roberto Nalini, que eu estou vendo ele aqui pelo vídeo, né, presidente da Academia Paulista de Letras, e também as luxuosas presenças de dois vice-presidentes do Sindiclube, Renata Giulianelli e Rogério Matarazzo. Então, como a minha fala é curta e protocolar, eu passo a palavra ao Clementim, agradecendo mais uma vez a presença de todos os senhores. Ok, vamos continuar. Agora eu passo a palavra para o Dr. Mafra Carbonieri, escritor, membro da Academia Paulista de Letras, para fazer a apresentação da nossa palestrante, Maria Adelaide Amaral. Dr. Mafra. Eu estou achando que vocês estão muito comportados, né? Seguindo muito o protocolo. Vamos acabar com isso. A Maria Adelaide não é de protocolo. É por isso que nós gostamos dela. Então, vamos falar com mais liberdade. Antes de mais nada, eu quero notar o seguinte: enquanto a Maria Adelaide ligou o ar-condicionado, né? Eu aqui estou com o meu poncho gaúcho. Eu estou com frio, ela com calor. Bom, mas a vida é assim. Eu devo fazer a apresentação da Maria Adelaide Amaral, minha querida colega de academia. Mas eu saúdo, antes de mais nada, a direção do Sindiclube, saúdo o Nalini, né, que representa com mais propriedade a Academia Paulista de Letras, e que é a Academia Paulista, que é parceira do Sindiclube, de uma parceria de muitos anos, uma parceria muito produtiva, e já comentamos livros da Maria Adelaide Amaral. Hoje ela vem dar uma aula sobre o modernismo e falar sobre ela mesma. E eu quero dizer o seguinte: em vez de eu fazer a apresentação da Maria Adelaide, eu faço um rápido depoimento para dizer que nós da academia, os colegas de Maria Adelaide Amaral, temos uma grande admiração por ela, não só pela obra, que é definitiva, já neste momento, pelo que ela realizou, já é uma obra definitiva, importante na área da literatura em si mesma, né? O teatro, as minisséries de televisão, as telenovelas, os depoimentos que ela dá, as aulas que ela dá através desses recursos tecnológicos. Ela é uma das colegas, uma das pessoas mais vivas, de maior inteligência, de maior brilho da nossa academia. Nós nos sentimos honrados com a presença da Maria Adelaide Amaral. E em vez de falar sobre a biografia da Adelaide, eu peço que ela mesma fale sobre a sua biografia, e eu apresento algumas perguntas, né? Antecipo algumas perguntas para que ela oriente a expressão da sua biografia. Eu queria que ela falasse sobre qual foi o seu primeiro contato com essa de Queiroz. Qual foi o primeiro livro? Isso faz parte da biografia de qualquer pessoa que pertença
e que goste e que estude a literatura luso-brasileira. Faz parte da biografia. É um bom leitor. É, é, a leitura é um critério para que se examine, para que se estude a biografia de uma pessoa. Então, a Maria Adelaide é uma intelectual, é uma criadora de literatura, deve ter lido essa de Queiroz muito cedo. Eu gostaria de saber qual foi o primeiro livro que ela leu de Essa de Queiroz. Qual Você é a está sentado. importância? A Você está importância. A sentado, né, importância. Mafra? Quem? Você ainda bem que você está sentado. O primeiro livro que eu li foi O Crime do Padre Amaro. Eu tinha 12 anos de idade. Imagine que impacto! O crime do Panamá. Mas então, continua, Adelaide. Então, meus queridos amigos do Clube de Leitura, eu acabei de apresentar a Maria Adelaide Amaral para o concurso dela mesma. Querida, então a palavra está com você. Ainda bem, né? Porque eu comecei a ler muito cedo e eu gostava muito de ler porque a minha infância foi muito difícil. E a literatura, digamos assim, as histórias, se é que eu posso chamar assim, muito cedo povoaram a minha vida, né? Foi o que enriqueceram a minha vida. Eu agradeço muito por isso. Agradeço o fato de eu ter sido alfabetizada muito cedo e de gostar de ler, porque isso acabou me formando e acabou me dando um repertório. Os meus pais são imigrantes, vieram para o Brasil em 1954, eu tinha 12 anos de idade, e eles tinham mais o que fazer do que se ocupar de mim, porque eles estavam às voltas com problemas de sobrevivência, então eu tinha toda a liberdade do mundo para ler o que eu quisesse, sem ninguém me censurar. Eu sempre li o que eu quis, o que eu bem entendi, porque as pessoas estavam muito ocupadas com a sua própria vida. Isso foi muito bom. O fato de eu gostar de ler despertou o desejo em mim de me tornar escritora. No começo era como todo adolescente, escrevia poemas, não, eu escrevia versos de péssima qualidade. Aí um amigo disse para mim que eram muito ruins, aí eu parei de... Ele tinha toda a razão, eu cheguei à conclusão que ele tinha toda a razão. Bom, isso. Para fazer uma longa história curta, eu fui trabalhar na Editora Abril, em 1970, estava fazendo ciências sociais, já tinha casado, tinha um filho, tinha tido um filho em 68, e aí fui trabalhar na Abril em 1970, fazia freelancers para ele antes, deles para arte nos séculos antes. Sempre gostei de arte, de artes plásticas, daí também meu interesse pela Semana de Arte Moderna. Fiz vários cursos de História da Arte, História de Teatro, História da Arquitetura, História da Arte Contemporânea, ainda nos anos 70, e exatamente por isso, por essa minha formação, eu fui trabalhar na Abril Cultural. Eu trabalhei em várias enciclopédias e sempre respondendo pela área de literatura, arquitetura, urbanismo, artes plásticas e todas as coisas relacionadas, teatro, isso foi fundamental. Só não fazia dança, mas teatro e nem música, mas o resto, as chamadas... que teatro tem muito a ver, teatro é fundamentalmente texto, né? Quer dizer, para mim. E eu fiz vários cursos de teatro grego, teatro medieval, teatro elizabetano, teatro contemporâneo, teatro norte-americano, e estava qualificada para fazer esses verbetes e tal. Então, foi no curso do meu trabalho na Editora Abril, na Abril Cultural, mais especificamente falando, que nos anos 70 eu escrevi a minha primeira peça, a quem dei o nome de Resistência. Escrevi essa peça em 74, essa peça foi montada, só seria montada em 79 no Rio de Janeiro, mas antes disso, terminada a primeira peça, eu parti imediatamente para a segunda peça, que foi Bodas de Papel, que na verdade foi a primeira a estrear. A primeira peça minha estreou em 78, no dia 5 de julho, no Teatro Aliança Francesa. E aí eu fui muito bem contemplada, ganhei todos os prêmios daquele ano, desde a autora revelação, a melhor texto e tal. E, em suma, eu comecei a trabalhar, eu continuei trabalhando na Abril e escrevendo peças de teatro assim, de maneira sistemática, quase uma por ano, até pelo menos 1984. As minhas peças estreavam aqui ou no Rio de Janeiro, e sempre com muito sucesso, o que me surpreendeu e tal, porque o fato de eu me descobrir dramaturga não foi assim um desejo, foi um acaso. Por acaso eu estava vivendo uma situação na Abril
que me mobilizou, que mobilizou os meus sentimentos e tal, e eu precisava, de alguma forma, falar sobre isso, e escrevi falar sobre forma de diálogo e descobri que eu tinha escrito uma peça de teatro. Quer dizer, uma coisa levou a outra, e imediatamente essa segunda peça, que era Bodas de Papel, falava sobre um outro aspecto da minha vida, que era o fato de ser esposa de um diretor financeiro de uma empresa americana, de uma empresa, ele era brasileiro, mas trabalhava em uma empresa americana. Então, até essa vida social, essa coisa chatíssima que eu fazia e que eu comparecia, porque eu era esposa e fazia tudo direitinho, mas que eu achava chatíssimo. E aí é sobre esse mundo competitivo dos executivos, que não é nada, afinal de contas, perto do que se tornou a partir dos anos 80, eu ainda escrevi nos anos 70, ainda era jardim de infância, perto do açougue, do açougue que se tornou depois, da selvageria que se tornou depois, porque é muito dura a vida, a concorrência, a competição entre os executivos é muito dura. Mas eu não estou aqui para falar sobre os executivos, estou aqui para falar sobre a Semana de Arte Moderna. O fato é que eu sempre, essa coisa dessa minha preocupação também, paralelamente com história com H maiúsculo e tal, eu fui sempre fazendo trabalhando sempre em publicações culturais e sempre respondendo por essas áreas e tal. Eu fui criando um repertório muito grande. Esse repertório, na verdade, ele me qualificou não só para escrever sobre teatro, porque escrevi intensamente teatro durante a final da década de 70 e a década de 80, quase toda, e a década de 90. Eu só parei de escrever, só parei não de escrever totalmente, mas só parei de escrever com tanta frequência quando eu fui para a televisão. E eu fui para a televisão por causa do plano Collor. Quer dizer, quando o Collor assumiu, ele confiscou todo o nosso dinheiro, só devolveu desvalorizado anos depois, e eu fiquei realmente, mas assim, a providência colocou o Cassiano Gabos Mendes na minha vida, que era autor de novelas de sucesso da Globo, e ele ligou para mim, me convidando para escrever com ele Meu Bem, Meu Mal, em 1990. Então, eu aceitei, claro que eu aceitei, e isso me garantiu. Só que depois eu trabalhei com ele, trabalhei com o Silvio de Abreu, eu trabalhei 2 vezes com o Silvio de Abreu. Na segunda vez que eu trabalhei com o Silvio de Abreu, ele me disse: você está na hora de você escrever uma novela sozinha. Aí eu escrevi o remake de Anjo Mal. O Cassiano já tinha morrido, já tinha falecido, e o Pony estava querendo fazer o remake de Anjo Mal, e eu era a pessoa mais indicada, segundo o Silvio de Abreu. Demorou um certo tempo para eu convencer a direção da Rede Globo que eu era a pessoa mais qualificada, porque eles tinham um pé atrás comigo pelo fato de eu ser dramaturga e ser intelectual, entre aspas, e tal. Para eles, meio que assustava, eles achavam que eu não seria capaz de escrever uma obra popular sozinha, sei lá, de modo a atrair a audiência de milhões de pessoas, e graças a Deus deu super certo. Deu tão certo que no ano seguinte eu fui convidada para participar, para escrever sobre... Era 500 anos da história do Brasil, 500 anos do descobrimento. Fui convidada para escrever uma minissérie sobre algum momento da história do Brasil. Eu escolhi, não, na verdade não escolhi, foi meio que acabei ficando com o século XVI, né? E acabei escrevendo a Muralha. A Muralha fez muito sucesso, e aí abriu a possibilidade de eu continuar nesse gênero, que era a minissérie. Aí, no ano seguinte, eu fiz Os Maias, e depois, em seguida, eu fiz A Casa das Sete Mulheres, depois eu fiz Um Só Coração, que trata especificamente sobre esse momento cultural, essa história cultural de São Paulo, que se inicia na Semana de 22 e termina com a Segunda Bienal, em 1953-54. Eu escolhi isso porque eu tinha escrito uma peça sobre a Tarsila, um ano antes, onde os protagonistas eram os modelistas, era a Anitta, a Tarsila, o Oswaldo e o Mário. Então, eu sabia que podia dar super certo, que podia interessar o público, e, de fato, interessou. Interessou muito. Isso o fato de eu escrever, de eu falar sobre esse tema, me aproximou daquilo que se escrevia, aquilo que se tinha escrito sobre o assunto, e também de testemunhos pessoais. Ainda nessa época havia gente que tinha
se não tinha presenciado, era amigo ou parente, ou tinha uma proximidade muito grande com essas pessoas que participaram da semana e participaram, então, da construção do modernismo brasileiro ao longo das décadas. Então, bom, e o que aconteceu foi o seguinte, eu constituí esse repertório muito interessante porque, no meu caso, ele não é acadêmico, ele é emocional. Essas pessoas, o Oswaldo, o Mário, a Anitta, a Tarsila não participou da semana, ela chegou meses depois. O fato é que essas pessoas todas, elas viraram como se fossem meus parentes, eles fazem parte de mim, entendeu? Eles são minhas criaturas também. Então, eu tenho uma relação muito emocional com o assunto e uma relação muito emocional com eles. Então, eu tenho toda vez que eu dou palestra sobre a semana, e essa já é a quarta ou a quinta que eu dou, assim, as pessoas falam, você é muito intensa. Não, eu sou muito apaixonada por aquilo que eu faço e por aquilo que eu gosto. E nesse caso, realmente, mais ainda, por tudo que se disse, por um monte de tolice que a gente ouviu falar nos últimos meses, um monte de gente tentando desqualificar a semana, mas, felizmente, gente super qualificada, tomando a defesa da semana e com muito rigor e com muita propriedade, não com essa maneira emocional minha, mas eu também não tenho a menor obrigação, eu não tenho o menor compromisso com a academia, né? A não ser a Academia Paulista de Letras. Mas, assim, eu não tenho nenhum compromisso com a universidade e tal, então eu posso falar livremente sobre o assunto que me apaixona. Então, eu acho que essa é a minha vida. Quer dizer, eu trabalho na Globo, ainda sou contratada pela Globo, não sei até quando, porque está mudando tudo lá, e também as coisas mudam e está na hora de mudar. E a última obra que eu escrevi não foi para o ar, nem sei se será que é sobre Carlos Gomes, aquele nosso grande compositor brasileiro, nosso compositor brasileiro de Campinas, aquele mulato maravilhoso, que escrevia coisas divinas e fez a maior parte da carreira em Milão, onde ele virou nome de rua. O Carlos Gomes é nome de rua no centro de Milão, perto do Teatro La Scala. É um assunto, é uma pena que eles não façam, que tenham abandonado a ideia de fazer, mas, em suma. Mas está aí também, é mais sobre um assunto é mais sobre um tema que eu aprendi, ópera brasileira. Bom, gente, então vamos direto ao ponto, vamos falar da semana, né? Eu sempre falo assim, olha, para falar da semana eu preciso falar de um evento anterior à semana, exatamente 5 anos antes da semana, que é a exposição de Anitta Malfatti, de 1917. Normalmente, antes de falar da Anitta, eu falo dos movimentos de vanguarda europeus, a partir, exatamente, desde o impressionismo até o expressionismo, até os movimentos do dadaísmo, até os movimentos da Primeira Guerra Mundial, que já no final da Segunda Guerra Mundial, todos esses movimentos, que é cubismo, fauvismo, expressionismo, dadaísmo, que foram movimentos de ruptura com os modelos de representação ou com os modelos de escrita convencionais. Esses movimentos já estavam esgotados, eles deram origem a outros, já nos anos 20, já surgiram outros movimentos como o surrealismo. Mas o fato é o seguinte, no Brasil, se a arte moderna era escandalosa na Europa, imagina no Brasil. No Brasil, e quando eu falo no Brasil, não estou nem falando das classes populares, porque as classes populares estavam no nível da sobrevivência. Eu estou falando de pessoas que viajavam, que tinham oportunidade de entrar em contato com exposições na Europa, de frequentar exposições, de consumir obras de arte como os americanos ricos consumiam quando iam para a Europa. Mas os aristocratas brasileiros, a elite do dinheiro brasileiro, quando ia para a Europa, comprava aparelho de jantar, porcelanas, pratarias, mas não tinha o hábito de comprar quadros, telas, não tinha o hábito de consumir cultura, e quando consumia, eram aqueles quadros acadêmicos, aquela representação realista ou naturalista da realidade. Eles não tinham, eles achavam um absurdo isso aí.
porque também não havia mercado para eles, achavam absurdo, então não havia mercado para esse tipo de arte no Brasil, coisa que já havia na Europa, já havia colecionadores, já havia marchands, comerciantes de arte que ganhavam muito dinheiro, que apostavam. Para vocês terem ideia, em 1917, quando a Anita Malfatti fez essa exposição aqui em São Paulo, que foi um escândalo, o Picasso já era um grande nome. Quando entramos nos anos 20, o Picasso, aquele Picasso, sabe, que desenhava assim, que deformava, que alterava a realidade, aquele Picasso já tinha um valor de mercado, as telas dele já tinham um valor de mercado, já estava num outro patamar, já estava num patamar superior, que ele não precisava mais se preocupar com nada. E agora, aqui no Brasil, mas não é só no Brasil, isso aconteceu em muitos lugares, em inúmeros lugares. As pessoas tinham padrões extremamente tradicionais e conservadores. A Anita tinha, como ela era a ascendência dela, ela tinha, pelo lado paterno, ela era descendente de italianos, mas pelo lado materno tinha alemães e norte-americanos. Então, ela foi, em 1910, ela foi para a Alemanha. Então, ela entrou em contato com o expressionismo alemão. O expressionismo é fundamentalmente um movimento artístico alemão. Ela entrou, ela pintava, a mãe dela pintava, ela aprendeu a pintar com a mãe, pintar aquelas florzinhas, tudo, aquela exata reprodução da realidade. Tá? E ela era um grande talento diante de uma realidade nova. Ele se deixa, ele fica abalado de alguma maneira, né? E o fato é que ela foi obrigada a voltar para o Brasil, porque a guerra estourou em 1914, a Primeira Guerra, mas imediatamente em 1915 ela foi enviada para os Estados Unidos. E os Estados Unidos na época, o que era Nova York? Nova York na época era o refúgio daqueles artistas, ou de grande parte daqueles artistas de vanguarda da Europa que foram se refugiar lá, começando pelo Marcel Duchamp. Eu acho que, se vocês não conhecerem o nome, pelo menos vocês conhecem algumas obras. Ele foi famoso pela Mona Lisa de bigode, vocês já devem ter visto isso em algum momento, pelo urinol, tem um urinol que ele alçou a categoria de objeto de arte, que eu acho que está no MoMA, em Nova York, pelas rodas de bicicleta, ou seja, ele olhava para a realidade, ele antecipou em muitas décadas aquilo que se tornou, por exemplo, um movimento artístico nos anos 60, que é a pop art. Enquanto o Andy Warhol, por exemplo, pegou uma lata de sopa e transformou isso em obra de arte, o Marcel Duchamp, nos anos 10, ele olhava para uma roda de bicicleta girando e ele transformava isso numa obra de arte. Que é fantástico isso, é o ready-made. Bom, voltando à Anita. A Anita entrou em contato com essas novas tendências. Então, quando ela voltou para o Brasil, em 1917, ela inevitavelmente, ela estava, digamos assim, estava assim, impregnada por aquilo que ela tinha visto. Então, ela fez uma exposição onde ela alterava a realidade, assim, nem era nada excepcional comparado àquilo que Picasso fazia, que ele desconstruía totalmente. Não, ela alterava alguma coisa e estilizava, digamos, como se falava antigamente, estilizava assim, a figura humana. E aquilo provocou um escândalo enorme. E esse escândalo ele foi muito incentivado por uma crítica do Monteiro Lobato, que disse que aquilo era arte de gente anormal, ou era de gente anormal, ou era mistificação. Isso ele acabou com ela, e se suspeita, inclusive, que ele nem chegou a ver a exposição. Eu sempre dou voto de confiança para o Lobato, porque eu tenho assim, um grande respeito pela literatura dele. Então, provavelmente ele foi, uma hora que ninguém estava lá, que ninguém viu, mas o fato é que a exposição arrasou a Anita Malfatti. Bom, se por um lado ela causou assim o horror digamos nas chamadas classes conservadoras, por outro lado ela aproximou aquela meia dúzia de pessoas que gostaram, que se deslumbraram por aquilo, que ficaram perturbadas assim no sentido que aquilo mexeu com a pessoa. Que realidade é essa que está sendo representada? O que é isso? Que era o Mário, o Oswald,
o Menotti Delpicchia e o Guilherme de Almeida. Fundamentalmente eram esses quatro, mais o Di Cavalcanti também. O Di Cavalcanti não era jornalista, como os outros. O Mário era professor de música, dava aula no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, que existe até hoje, que vale super a pena vocês conhecerem, quem não conhece. O Oswald era rico, foi o único realmente rico ali daquele grupo, mas ele tinha uma revista chamada Pirralho, ele fora isso, ele colaborava com a imprensa, escrevia para o Jornal do Comércio, em suma, escrevia para vários jornais. O Menotti Delpicchia também era advogado e jornalista e trabalhava no Correio Paulistano, e o Guilherme de Almeida já era poeta, advogado também, todos eles formados na Faculdade de São Francisco, e inclusive o Oswaldo se formou, mas ele nunca exerceu advocacia, era mais jornalista. E esses quatro, mais o Di Cavalcanti, que era um carioca, que trabalhava em São Paulo, apesar dele ser pintor e se tornar um dos maiores pintores brasileiros, o Di Cavalcanti, naquela época, ele ganhava vida fazendo ilustração de jornais ou charges políticas, ele ganhava vida com isso, né? Além disso, ele desenhava em casa, procurava vender os seus desenhos e tal. Então, esse grupo se juntou e constitui efetivamente o grupo. Esse é o grupo seminal da Semana de Arte Moderna. Esse grupo começa a se reunir, se juntam a esse grupo o Sérgio Milliet e o Rubens Borba de Moraes, os dois rapazes de boa classe média que eu falo, classe média abastada o suficiente para tê-los mandado estudar na Europa. Os dois estudaram na Suíça. Eles tinham meios para assinar revistas de arte, periódicos sobre literatura e tal. Então, eles recebiam essas publicações e faziam circular no grupo essas publicações para delírio total e êxtase total do Mário, que era uma pessoa que lutava com muitas dificuldades e tal. E eles liam sobre o que estava acontecendo na Europa e discutiam, e é claro que a Anitta também fazia parte do grupo, é claro, é super respeitada, cultuada e tal. E aí eles começaram a falar sobre a necessidade de um movimento e tal. Coincidiu que o Di Cavalcanti foi ao Rio e voltou com uma coleção de desenhos que ele chamou de Os Fantoches da Meia-Noite. E eram desenhos sensacionais. E ele queria transformar em álbum, e um poeta santista que morava no Rio de Janeiro, o Ribeiro Couto, disse, não, eu faço o prefácio, eu faço a apresentação do seu álbum e tal. Mas ele não tinha onde apresentar esse álbum, e aí alguém falou, olha, tem uma livraria na 15 de novembro chamada O Livro. Ele vai lá e encontra lá o Jacinto dos Santos, que tinha trabalhado na Livraria Garnier, no Rio de Janeiro, e ele conhecia, e imediatamente acolheu a ideia da exposição. Ele mostrou uma sala lá nos fundos da livraria, que era uma sala ampla o suficiente para se fazer uma exposição, e aí o Oswaldo e o Mário foram e já olharam para o espaço e já acharam que tal a gente fazer realmente uma série de conferências aqui sobre arte, literatura e tudo mais. Bom, aí nessa altura estava em São Paulo Graça Aranha, que era amigo do Di Cavalcanti do Rio de Janeiro, que procurou o Di quando veio para São Paulo, ele era amigo do Paulo Prado, que era riquíssimo, e amigo do Di Cavalcanti. E aí o Di Cavalcanti falou para ele do plano de fazer a exposição e usar a sala para fazer a exposição, e depois a mesma sala serviria para fazer uma série de conferências. O Graça Aranha era um escritor consagrado, era um escritor que já estava na Academia Brasileira de Letras, ele tinha escrito um romance chamado Canaã, que fez um sucesso estrondoso, e ele era extremamente respeitado por Canaã, ele sempre a vida inteira. E ele tinha interesses em São Paulo. Na verdade, o interesse dele, não só ele era amigo do Paulo Prado, como ele era amante da irmã do Paulo Prado, da Nazaré. Então, eles se conheceram, ele e o Paulo Prado se conheceram em Paris, o Graça Aranha trabalhava na Embaixada Brasileira, o Paulo Prado tinha a maior casa corretora de café de São Paulo, do Brasil, que era a Prado Chaves, e aí ele tinha muito assunto, muito negócio de café. O tio dele morava em Paris, o Eduardo Prado, que inspirou o Jacinto de Tormes da Cidade de Serra História de Queiroz, ele é super amigo da Queiroz, e o Prado morou 9 anos lá, e aí ele conheceu o Graça Aranha, e fizeram negócios. O Graça Aranha era um cara casado, a Nazaré é uma mulher casada. Então, quando eles voltaram para o Brasil, o Graça Aranha para o Rio de Janeiro, a Nazaré e o Paulo para aqui para São Paulo,
E aí ele queria ver então ele vivia vindo aqui, tudo era pretexto para ele. Eu estou falando isso porque em 1972, quando se comemorou o aniversário da semana, os 50 anos da semana, a Nazaré apareceu e disse: a semana existe por minha causa. Claro que não é por causa dela, mas digamos assim que a presença do Graça Aranha em São Paulo se deveu em grande parte a ela. O fato é que o Graça Aranha era um sujeito que pensava grande e achava assim, olha, isso aqui, o negócio é o seguinte, isso aqui, vocês precisam de patrocínio, vocês precisam de patrocínio. Se vocês quiserem fazer alguma coisa grande realmente, esse ciclo de conferências e tal, vocês devem falar com o Paulo Prado, porque vocês estão precisando de um mecenas. Detalhe, a instituição mecenato, que ela não é exatamente uma tradição cultural brasileira, ela não é. Nós tivemos, assim, ao longo da história, pouquíssimos mecenas, e nós tivemos duas famílias no Rio de Janeiro, a família Guinle e a Laurinda dos Santos Lobo, que era uma senhora extremamente rica, e aqui em São Paulo, até então, não havia o mecenato, sabe? Ninguém, coisa que existe muito na Europa e nos Estados Unidos, né? Não havia essa instituição. Aí, as opiniões se dividem sobre quem foi falar com Paulo Prado. O autor da biografia sobre o Mar de Andrade, que é o Jason Tercio, diz o seguinte: é claro que deve ter sido o Graça Aranha que tinha acesso direto, entendeu? Dizendo que Di Cavalcanti foi lá tocar campainha, que nem conhecia o Paulo Prado nem nada. Essa hipótese é possível, mas é meio remota, considerando a amizade do Paulo Prado com o Graça Aranha. O Graça Aranha foi falar com ele e sobre isso: olha, os meninos aqui de São Paulo têm essa juventude intelectual e tal, está querendo fazer isso, aquilo. Bom, o Paulo Prado, que era um homem extremamente culto, abraçou a ideia e falou: sim, vamos fazer isso. A mulher dele, que ele era casado com ele, na verdade, ele nem era casado com ela, ele vivia com uma francesa chamada Marinette. E a Marinette, ouvindo, falou assim: sim, tem uma semana de moda em Deauville, por que a gente... E ele imediatamente: então vamos fazer uma semana de arte moderna em São Paulo e vai ser no Teatro Municipal. O Teatro Municipal também não vai pensar que fosse um espaço sagrado da música operística ou clássica. Não, eles faziam bar de carnaval lá. Então, não é nada excepcional que eles tenham acolhido, que eles tenham alugado o teatro para fazer a Semana de Arte Moderna. O fato do Paulo Prado chamar um monte de aristocrata paulista, de rico paulista, para comparecer, para colaborar, é mais assim, agregar pessoas e transformar isso num grande evento social. Por quê? Ele não precisava, porque ele tinha dinheiro suficiente para patrocinar isso sozinho. E o Jason Tercio, esse biógrafo do Mário, ele diz o seguinte: sabe quanto custou em valores de hoje? R$11.000. Então, não é nada do que se fala por aí, que custou uma fortuna e que elite, que a aristocracia de São Paulo patrocinou. Essa aristocracia de São Paulo, na verdade, cultural, ela se reduzia a duas pessoas: o Paulo Prado e a dona Olívia Guedes Penteado, que era uma senhora viúva, ficou viúva em 1914, também de um grande corretor de café. Ela era muito rica e também tinha negócios ligados ao café, e ela tocava a sua vida financeira sozinha. Essas duas pessoas, você pode dizer, realmente eram interessados em vida cultural. Os outros, é claro que eles iam à ópera e tal, mas eles tinham horror de arte moderna. O René Thiollier, que foi quem alugou o Teatro Municipal para o evento, ele tinha horror de arte moderna, tanto quanto o Monteiro Lobato. Essas pessoas todas, o Numa de Oliveira, até o Washington Luiz, o Edgar da Conceição, na verdade, eram amigos do Paulo Prado, do Automóvel Clube. Naquela época, quem tinha carro?
Quem tinha automóvel? Era uma raridade. Então, as pessoas frequentavam o Automóvel Clube, que era de meia dúzia sei lá, de uma dúzia de gente abonada que tinha veículos, digamos assim. Então, tinha um clube. O clube que funcionava lá no centro da cidade, num edifício belíssimo e tal. Então, na minha cabeça, assim, o Paulo Prado jamais precisou dessa gente toda, para fazer a semana, para patrocinar a semana. Ele podia ter feito isso sozinho. Ele fez para assim, vamos transformar isso num grande evento social. E foi um grande evento social, e foi sim, quer dizer, se definiu que a Semana de Arte Moderna iria ter 3 dias, no dia 13 de fevereiro, dia 15 de fevereiro e dia 17 de fevereiro. Se realizou a semana. Então, assim, foi tudo assim. O Mário de Andrade diria anos mais tarde, diria que foi muito precoce e muito precipitada. Por que foi precoce e precipitada? Porque, a rigor, se você tirar Anita Malfatti, o Brecheret, o escultor Brecheret, que estava naquela época morando em Paris, o escritor Brecheret, que tem várias obras dele em São Paulo, inclusive nos cemitérios, e o Vicente de Rego Monteiro, que era um pintor pernambucano, que também estava morando em Paris, e que tinha uma obra realmente moderna. Se você tirar o Villa-Lobos na música, que já estava, que você já poderia definir como um compositor moderno, ninguém mais ali era moderno. Ninguém mais que participou a semana. Você pode dizer assim, não, o Mário de Andrade já tinha escrito Paulicéia Desvairada. Ele já tinha escrito Paulicéia Desvairada, mas o livro só foi publicado meses depois da semana. O Mário, o Oswald não era moderno. O Guilherme de Almeida não era moderno. O Menor Teopic é muito menos. Claro que veio uma delegação carioca. Nessa delegação carioca, você pode dizer que havia alguns modernos, o Ronaldo Carvalho. O Ronaldo Carvalho era muito amigo do Graça Aranha, também era diplomata, também se conheceram em Paris, e ele ficou muito interessado, em 1915, no modernismo português, porque, por incrível que pareça, em Portugal, já havia, apesar de ser um país dos mais atrasados, mais pobres da Europa, já havia um movimento modernista que se organizou em torno de uma revista, a revista Orfeu, e desse movimento faziam parte, entre outros, nada mais, nada menos do que Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Luís de Montalvor, entre outros. Ele tinha passado em Portugal e tinha conhecido essas pessoas, conheceu essas pessoas em Lisboa. Então, ele era amigo do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira era um poeta pernambucano que se fixou no Rio de Janeiro e que, em 1919, publicou um livro chamado Carnaval, que era efetivamente uma obra modernista. Manuel Bandeira. Mas Manuel Bandeira era uma pessoa... Ele falou, eu não vou para São Paulo. Então, não veio. Quem veio para São Paulo? Quem veio para São Paulo foi uma artista plástica mineira chamada Zina Aita. E relendo casualmente as memórias do Pedro Nava, no 4º volume, está escrito, ele fala sobre a visita dos modernistas em 1924 a Belo Horizonte, e ele fala sobre a Zina Aita, que veio para a semana, e ele diz o seguinte, o que aconteceu com a Zina Aita, que apresentou, se não me engano, 17 obras. Ela trouxe 17 obras para São Paulo, para a Semana de Arte Moderna. Essa Zina Aita tinha feito a maneira de Anita Malfatti, tinha apresentado uma exposição em Belo Horizonte, e essa exposição foi demolida. Então, ela também tinha em si, ela tinha sobre ela também a marca, a pecha de anormal, de fazer uma arte totalmente louca, totalmente absurda, e ela veio para São Paulo. Ela veio junto com os cariocas, porque naquela época não tinha também trem direto, não havia um trem de São Paulo e Belo Horizonte. Quem quisesse ir para Minas Gerais teria que ir para o Rio de Janeiro de trem, e de lá, então, iria para Belo Horizonte. Demorava dias. Bom, o fato é que Zina veio, e segundo Ian de Almeida Prado, que meio que fazia parte da turma, mas era assim, era mais
ele diz assim, me pediram para desenhar umas coisas. Então, ele rabiscou qualquer coisa, junto com um amigo dele chamado Antônio Paim, ou Vieira Paim, eles rabiscaram algumas coisas e colocaram lá. Esse Ian de Almeida Prado, quando nos 50 anos da semana, acabou com a semana, acabou com o Oswald, acabou. Então, eu acho assim que ele é muito ressentido para a gente dar crédito. Ele que também falou, aconteceu a semana por causa da Nazaré e tal. Mas eu não confio muito nele. Mas ele diz assim que a melhor parte de artes plásticas da semana foi a exposição da Zina Aita. Mas só ele diz isso, ninguém mais diz. Porque quando você compara a Zina Aita com a Malfatti é assim, você entrava no Teatro Municipal, até parece que eu estive lá, eu não estive, mas eu escrevi a respeito e li como é que falava. Você entrava no Teatro Municipal, no saguão, né? E tanto do lado direito do saguão quanto do lado esquerdo estavam as obras de artes plásticas, né? Havia muitos, não eram tantos assim, mas havia muitos pintores ou escultores representados, grande parte deles não tinha nada de moderno. Se vocês querem satisfazer alguma curiosidade, olha, tem uma exposição no Museu Afro-Brasil, aqui no Ibirapuera, em homenagem ao Mário de Andrade, que foi feita a curadoria do Emanuel de Araújo, é maravilhosa. E tem muitas peças que foram expostas na semana. E é muito desconcertante você ver. Então, isso era considerado moderno? Como diz a Anitta, a gente catou o que tinha ali, a gente catou o que tinha. Pegamos o que tinha, o que era moderno, o que parecia moderno. Ela expôs 20 obras, grande parte das quais ela tinha exposto na exposição de 1917. Então, a programação estava assim, aquela parte de artes plásticas, tinha também uma parte de arquitetura, mas nenhum dos arquitetos representados ali, nenhum deles era moderno, eles eram, na verdade, numa linha considerada neocolonial, ou seja, eram profissionais que resgatavam as formas da arquitetura colonial brasileira, que era um espanhol chamado Moya e o outro um polonês que residia aqui, que eu vou ser incapaz de dizer o nome, eu preciso procurar, só tem consoante, então eu não vou ser capaz. Mas, de qualquer maneira, tem uma obra do Hildegardo Leão Veloso, lá no Museu Afro-Brasil, que estava lá na Semana de Arte Moderna. Tem uma coisa espantosa. Havia um suíço aqui também, que estava residindo em São Paulo, que se casou depois com uma atriz, com uma grande artista, a Regina Graz, que era o John Graz, ele também expôs, e esse fez carreira e é extremamente respeitado e tem cotação no mercado de arte. Bom, então eram obras de Anitta, de Brecheret, que estava em Paris, do Vicente Rego Monteiro, que estava em Paris. Aliás, tem 2 telas do Vicente Rego Monteiro nessa exposição, nessa mostra aí no Museu Afro-Brasil, que vale super a pena. Eu recomendo a vocês que vão, porque vocês vão adorar. Olha, não é só a parte de arte, mas a parte de artes decorativas e a parte relativa a São Paulo, relativa à história de São Paulo, é fascinante. Eu recomendo, quer dizer, é uma grande viagem pela história de São Paulo. Bom, então, as 3 noites ficaram divididas assim. A primeira se falava sobre literatura, depois entremeado com trechos musicais, evidentemente a parte musical era quase toda de Villa-Lobos. Eles contrataram artistas e intérpretes que tinham relação com as obras mais contemporâneas, como, por exemplo, Hernani Braga, que era pianista, ele era um grande intérprete do Erik Satie. O Erik Satie, naquela época, era considerado super vanguarda. Porque é tudo relativo, né? Hoje você vê uma tela da Anitta Malfatti, que causou escândalo em 1917, e você não se conforma. Você diz, isso causou escândalo? Tá? Todo mundo quer ter em casa, né? Só que para ter as obras, você precisa ir aos museus hoje em dia, porque são raras as pessoas que têm obras de Anitta, sobretudo dessa fase até 22, entre 17 e 22, que é a melhor fase dela.
Isso vale uma fortuna, mas isso vocês podem ver em vários museus, tem na Pinacoteca, tem no Instituto de Estudos Brasileiros, inclusive no momento tem uma exposição sobre modernismo muito boa. Bom, então começa, vocês imaginem, aquela audiência do Teatro Municipal, assim, cheia, assim, lotada de gente, em especial nos melhores lugares estava a alta aristocracia paulista ou a alta burguesia paulista. Detalhe, São Paulo já era industrializado. São Paulo já era industrializado. Houve para vocês terem ideia, uma greve geral em 1917 aqui, greve que parou São Paulo, que pediu que os operários que não tinham nenhum direito, porque os direitos trabalhistas só chegaram com Getúlio em 1930, depois de 1930, eles não tinham direito, eles trabalhavam insanamente 12, 14 horas por dia, trabalho infantil, e houve para você ter ideia, porque quando as pessoas falam São Paulo é uma província, tudo bem, São Paulo tinha 550 mil habitantes, mas não era essa província que as pessoas falam, não era. A mentalidade podia ser provinciana, mas a cidade não era provinciana. E era isso que os artistas, que os escritores, era isso que os escritores não se conformavam. O mundo anda para frente, nós estamos na era da velocidade, na era do automóvel, e a literatura continua no tempo do bonde puxado a burro, sabe? Quer dizer, o mundo anda para frente e a literatura e as artes elas pararam no tempo. Então, o que eles reivindicavam era assim, uma atualização, essa coisa da velocidade, da simultaneidade. Isso é o que todos reivindicavam em todos os campos, tanto no campo das artes plásticas quanto no plano da literatura e na música também. E o Villa-Lobos já vinha fazendo isso. Bom, o fato é que, naquela audiência extremamente conservadora, porque mesmo as pessoas de classe média que foram, eram muito raras as pessoas que tinham uma cabeça pronta para acolher aquele tipo de arte que se fazia, que a Anitta fazia, por exemplo. Então, a exposição abriu com um discurso do Graça Aranha, que anunciou da seguinte maneira. Eu diria que não foi muito feliz, né? Mas porque não é assim que se prepara um público, né? Não, para aquilo que eles vão ver. Então, é assim. Para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo era o nome de uma tela da Anitta. Aquele carnaval, aquela paisagem invertida, não são jogos de fantasia de artistas zombeteiros, são desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, e virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Bom, ok, isso não é maneira de você preparar ninguém, que ele fala que importa que o homem amarelo ou a paisagem louca não sejam convencionalmente reais. O que nos interessa é a emoção que nos vem daquelas cores intensas e surpreendentes. Que importa que a música transcendente que vamos ouvir não seja realizada segundo as fórmulas consagradas. O que nos interessa é a transfiguração de nós mesmos pela magia do som. E assim vai. E assim vai. Aí ele diz, ele preparou o público para ouvir uma nova poesia estranha, nova, alada, e que se faz música para ser mais poesia. Dois poetas, nesta promissora noite, era um cara todo empolado, ouvireis as derradeiras imaginações. Um era o poeta Guilherme de Almeida e o outro Ronaldo de Carvalho. Supõe-se que Guilherme tenha lido os versos de Era uma Vez, que ele tinha acabado de publicar, e Ronaldo de Carvalho tinha lido esse perfume dos epigramas irônicos e sentimentais, que também tinha publicado recentemente. Supõe-se porque os documentos de testemunho são controversos e ninguém sabe, de fato, ninguém sabe com certeza o que realmente se leu naquela noite.
Bom, o que se sabe com certeza é que o Villa-Lobos, que era do Rio, que estava aqui com a turma do Rio, chegou de sapato num pé e chinelo no outro, causando espanto. Diziam que era uma provocação futurista, eles chamavam tudo de futurismo. Eles botavam no mesmo balaio, assim, chamavam, por esse rótulo futurismo, eles rotulavam tudo. Eles diziam que o coitado Villa-Lobos estava fazendo uma provocação naturalista, quando, na verdade, o Villa-Lobos estava com uma crise de gota. Não sei se alguém já teve gota. É uma dor horrível, entendeu? Sabe? É uma coisa ridícula. Então, uma de gota, que causava dores, o pé inchou, ele não pode calçar o sapato, ele teve que calçar um chinelo e lavar ele. Então, lavar ele com brilho discreto e tal, apresentou, regeu a sua música de câmara e tal. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, estava indo tudo muito bem, assim, tudo decorrendo assim, tudo muito bem, e o Oswald de Andrade estava louco da vida, porque não era isso que ele imaginava. Ele imaginava um massacre, realmente. Ele imaginava que as pessoas gritando, se degladiando e tal. Então, o Hernani Braga sentou e tocou uma peça do Erik Satie. E essa peça, o Erik Satie faz uma brincadeira, ele satiriza a Marcha Fúnebre de Chopin. A Guiomar Novaes, que era a grande pianista brasileira, a grande pianista, era consagrada, pianista internacional, se apresentava na Europa, nos Estados Unidos, era celebrada, era assim, enchia as casas de espetáculos por onde ela passava, era assim um orgulho nacional. Ela ia se apresentar essa noite. Ela ia se apresentar essa noite. E na noite seguinte. E ela ficou ofendidíssima, porque o Hernani Braga tocou essa peça do Satie, que ela se sentiu ofendida, porque, afinal de contas, Chopin era assim, um dos ídolos da vida dela, era o compositor que ela mais executava, e ela se sentiu ofendida porque o Satie fez uma brincadeira com a Marcha Fúnebre, onde se viu brincar com Chopin. Isso é coisa dos futuristas. Os futuristas têm que levar um pouco mais da vida a sério, a música a sério, onde se viu. E ela escreveu uma carta à comissão organizadora. E essa carta foi parar nos jornais, no dia seguinte, para grande gáudio do Oswald de Andrade, que tudo que ele queria era escândalo e movimento. Muito bem. Então, no dia seguinte, as coisas esquentaram. E as coisas esquentaram duplamente, porque era a hora e a vez do Mário e do Oswald se apresentarem. E o Oswald tinha acabado de escrever um artigo acabando com Carlos Gomes e acabando com Pedro Alexandrino, que era considerado um pintor acadêmico, mas assim super festejado, as pessoas adoravam e celebravam e tal. E ele acabou com Carlos Gomes de um tanto que ele não só acabou com Carlos Gomes, como acabou com quem gostava do Carlos Gomes, né? Aqui ele dizia assim: os seus admiradores, quer dizer, antes ele não tivesse escrito nada, Carlos Gomes, e seus admiradores são detentores tradicionais do recorde da bestice humana. As pessoas estavam com ele pelas tampas, né? Bom, aí o Menor Teopico abriu a segunda noite, pisando em ovos por causa do escândalo da Guiomar, e aí fez um discurso defensivo, falando: julgam-nos os cangaceiros das artes e da literatura, mas nada mais ordeiro e pacífico que este bando de vanguarda. Nós nunca fomos futuristas, ele disse. E nós nunca fomos se defendendo, não sei do que ele estava se defendendo. Bom, e garantiu que a única coisa que os movia era a ideia de libertação de um passado que se obstinava em reprimir e oprimir tudo que era novo. Bom, a conferência foi ilustrada por poemas do Tácito de Almeida, que era irmão de Guilherme de Almeida, pelo Luiz Aranha, que vocês nunca ouviram falar, pelo Agenor Barbosa, que também duvido que vocês já tenham ouvido falar, que foi o poeta que disse versos dele, que foi o mais aplaudido da noite. Bom, aí ele chamou ao palco o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, que foi recebido com uivos, gritos e pateada. Pateada é quando batem no chão do teatro. Segundo a Anita Malfatti, quanto mais a vaia subia, mais calmo e feliz ficava Oswald. E com o sorriso mordaz, ele começou a ler trechos do seu romance Os Condenados, que estava longe de ser moderno.
porque o primeiro romance moderno do Oswald de Andrade é Memórias Sentimentais de João Miramar, que ele publicou 2 anos depois. Então, os condenados não tem nada a ver. Ele lia, o público vaiava. Dizem que as vaias foram encomendadas por ele mesmo, o que não é improvável, dado o espírito dele, né? O fato é que ele saiu de cena sobre vaia e aí entrou o Mário de Andrade. E o Mário de Andrade entrou para dizer poemas da Paulicéia Desvairada que ele já tinha escrito, mas não tinha publicado ainda. Então, ele leu sobre vaias intensíssimas, ele leu Inspiração, que São Paulo, comoção da minha vida, ninguém amou mais São Paulo do que Mário de Andrade. Os meus amores são flores feitas de original arlequinal, toques de losango cinza e ouro, elegância sutil, sem escândalo, sem ciúmes, perfume de Paris, bufetadas líricas do Trianon ao Godoal. Cadê a rima? O público se perguntava. Poesia sem rima, para eles era incabível, sabe? Não interessava se Manuel Bandeira já estava fazendo isso, se Fernando Pessoa já fazia isso 10 anos antes em Portugal, não interessava, o público estava acostumado com rima. Cadê a rima? Não tem rima. Vai às intensas. Aí, para culminar, ainda no intervalo, ele vai fazer uma conferência sobre literatura nas escadarias do teatro, ali, na entrada, ali. E aí, onde ele faz assim, ele faz uma defesa apaixonada do abrasileiramento da língua portuguesa, principalmente a língua literária, que era isso que ele queria, porque as pessoas falavam de um jeito, mas na hora de escrever se expressavam de uma maneira lusófona, digamos assim. E ele queria o direito de escrever como se falava, coisa que ele fez amplamente. Anos depois, ele fez isso com Macunaíma. Bom, o fato é que, muitos anos depois, nem ele acreditou que ele tivesse tido coragem de encarar aquela multidão e dizer aquilo tudo. Como é que eu tive coragem? Porque ele era tímido, coragem de dizer versos diante daquela plateia tão barulhenta. Como eu pude fazer uma conferência sobre artes plásticas na escadaria do teatro, cercado de anônimos que me caçoavam e ofendiam para valer. Então, ele disse mais tarde, ele disse que aquele mérito era mérito alheio, né? Que a coragem dos outros o encorajou. O fato é que, para ele, devia estar muito dividido, porque a família toda dele estava lá, e a família dele está muito dividida. Havia entre os que aplaudiam e entre os que vaiavam. É verdade. A própria família dele estava assistindo e morrendo de vergonha. Bom, aí, para completar, o Ronald de Carvalho voltou ao palco para dizer o poema Os Sapos do Manuel Bandeira. Bom, vocês conhecem o poema Os Sapos, né? Eu só vou dar só vou ler alguns versos, tá? E vocês se imaginem naquele público que estava ouvindo isso em 1922. Clame a saparia. Em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro, sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Segundo consta, foi uma vaia só, e acho que o Ronaldo Carvalho também gostou da provocação, ele tinha um temperamento, bem moderno, digamos assim. Ele já tinha visto muita coisa na vida, mas as pessoas odiaram, claro, né? Encerradas as declamações de poesia, entrou, depois das vaias, entrou em cena Yvonne Domerry, que era uma bailarina, e aí dançou uma coisa, o público foi se acalmando, ela preparou o público para a grande atração da noite, que foi Guiomar Novaes, que foi recebida com uma estrondosa salva de palmas. Na terceira noite, pessoal, não teve nem poesia, nem prosa. Ela foi inteiramente dedicada à música, e Vila Lobos foi a grande estrela e foi o beneficiário imediato da Semana de Arte Moderna, e foi o primeiro grande beneficiário da Semana de Arte Moderna, porque no ano seguinte ele foi para Paris, onde ele se consagrou internacionalmente e definitivamente.
A carreira do Villa-Lobos realmente é uma coisa extraordinária. O desdobramento dessa semana, o que aconteceu foi o seguinte: aquilo não foi a semana não se esgotou nela mesma, porque o mais importante, aquilo foi um evento inaugural, digamos assim, daquilo que se tornou o modernismo brasileiro, porque ele continuou ao longo do tempo, ele continuou ao longo da década com os participantes da semana, principalmente Oswaldo Mar, se tornando os líderes, e cada um deles, de maneira muito diferente, com o seu estilo muito diferente, se tornando cada vez mais modernos. Em 23, a Tarsila chega em julho de 22, ela e o Oswaldo se apaixonam, em 23 eles vão para Paris, e em 23 parece que todo mundo estava em Paris. Menos o Mário, que não tinha recurso para isso. O Guilherme de Almeida também não vai, em Menotti, mas o resto vai, assim, os mais importantes vão. O mundo estava em Paris. Paris, nos anos 20, eram os franceses dizem les années folles, os americanos dizem the roaring 20s, ou seja, os barulhentos anos 20. Os americanos também estavam lá, estava todo mundo lá, estava todo mundo. Então, estava, e era assim, era a cidade luz, era a cidade mais importante do mundo do ponto de vista intelectual, quer dizer, tudo que a França gerava em matéria de cultura. Então, era assim, era o auge do Jean Cocteau, era o auge desses pintores todos que vieram e se consagraram, já tinham rompido o preconceito em relação à sua arte, então já estavam consagrados. Então é o apogeu, digamos assim, que é a cereja do bolo de tudo, de todos os movimentos de vanguarda que aconteceram nas primeiras décadas do século. Os anos 20 consagram, os anos 20 estão abertos para a inovação. Os anos 20 e os anos 60 são os anos mais emblemáticos do século 20 e os anos mais revolucionários em termos artísticos. Bom, o fato é que a Tarsila, que não era moderna, que pintava coisas bastante convencionais, em contato com Oswald, e em Paris, ela passa a ter aulas com os cubistas, que estavam totalmente consagrados, né? O Fernand Léger, o André Lotte e o Albert Glaise. Ela passa a conviver com Brancusi, com o Jean Cocteau, até o Picasso foi à casa dela comer feijoada. Ela recebia o creme de la creme, eles começaram a colecionar obras de arte, que o salvou, aliás, em 29, quando eles perderam tudo, ela e o Oswaldo perderam tudo, que o salvou, porque eles venderam uma série de obras do De Chirico, do Delaunay, obras do Lotte, do Léger, obras do Picasso. A Dona Olívia também tinha obras do Picasso, comprou. A Dona Olívia também não era, antes de 22, também não era moderna, mas ela ficou lá. Ela tinha apartamento em Paris também, e sei que em 23 estava lá a Anita Malfatti, que finalmente tinha ganho uma pensão artística do Estado. Ela foi estudar 5 anos de pintura na Europa, e finalmente o senador Freitas Vale, por pressão do Washington Luiz, deu para ela uma bolsa, e ela também foi para Paris, onde ela reencontrou Brecheret, onde ela reencontrou Rego Monteiro. Estavam todos lá. Então, todo mundo estava lá. Paris estava lá o Fitzgerald, estava lá o Hemingway, estava lá o João dos Passos, sabe, o Sherwood Anderson. A literatura americana estava em Paris. Claro que eram guetos separados. Os brasileiros frequentavam muito os guetos franceses, né? A parte os franceses, mas os americanos também funcionavam mesmo. Eles não tiveram esse contato com os americanos, por exemplo. É que a gente sabe que aconteceu por tantos livros e romances que foram escritos a partir da presença dos americanos em Paris, da chamada geração perdida. Bom, o fato é que eles conheceram em Paris um grande dadaísta, o Blaise Cendrac, que era escritor, ele conhecia todo mundo, e foi ele que os apresentou a todo mundo. O Villa-Lobos já brilhava, já era amigo ele tinha ficado amigo do Darius Milhaud, que era um grande compositor francês que ele tinha conhecido no Rio em 1917, Arthur Rubinstein também, que ele já tinha conhecido aqui quando o Rubinstein veio se apresentar. Ele já era... Mas para a Tarsila foi definitiva essa viagem. Primeiro, ser apresentada assim, um universo que ela meio que
que se defendia. Mas muito mais importante foi a viagem de 1924 do Blaise Cendrars ao Brasil. Paulo Prado pagou a viagem do Blaise Cendrars. Blaise Cendrars veio aqui disposto a conhecer o Brasil. Ele não queria frequentar só a burguesia paulista, não, ele queria conhecer o Brasil. Ele queria conhecer o Brasil profundo. Então, primeiro eles levaram para o Rio de Janeiro. A Tarsila foi conhecer o Carnaval Carioca ali, em 1924. Em 1924, ela ficou deslumbrada. Foi aí que a obra dela, você começa a ver que a obra dela sofre uma mudança incrível quando ela vai para o Rio de Janeiro. E o que ela ama no Rio de Janeiro são os morros. São os morros, é a paisagem dos morros. Ela tem aqui na Pinacoteca, tem 2 telas fantásticas. Vão lá ver essas obras da Tarsila. Vocês vão percebendo uma mudança, é ali que a Tarsila começa a ser Tarsila. Mas a viagem definitiva acontece logo em seguida, quando eles vão para Minas Gerais conhecer as cidades históricas, esse encontro com o Brasil profundo, e aí eles se tornam, quer dizer, eles vão se tornando cada vez mais brasileiros. Eles não deixam de ser vanguarda, mas eles passam a ser brasileiros. Eles passam, o modernismo cresce e ele começa a ter a cara do Brasil, nas artes plásticas e na literatura. É aí que o Oswald vai fazer o movimento Pó-Brasil. Aí ele começa nessa sucessão que só cresce ao longo dos anos, que culmina em 28 com o Manifesto Antropofágico. Por sua vez, o Mário, que foi essa viagem em Minas Gerais, essa viagem que foi Dona Olívia, Paulo Prado, foi essa viagem histórica, que inclusive o Pedro narra nas memórias dele quando ele chegar na Belo Horizonte. Bom, mas voltando, só para encerrar aqui. O fato é que o Mário não saiu do Brasil, mas ele se correspondia com escritores do Brasil todo, porque o correio era o grande elemento de integração numa época em que as comunicações e os transportes eram precários ou inexistentes, né? Então, ele se correspondia com Augusto Mé, no Rio Grande do Sul, o Câmara Cascudo, no Rio Grande do Norte, o Joaquim Nojosa e Assis Ferreira, no Recife. Ele foi constituído, Carlos Drummond de Andrade, em Belo Horizonte, ele foi constituindo uma rede. Quer dizer, e foi dessa maneira que ele foi espalhando os princípios e os conceitos modernistas pelo Brasil. Ele e os outros, e as revistas. Primeiro foi a Claxon, entendeu? Teve 9 números só. Mas aí, em seguida, em 27, em Cataguases, uma pequena cidade de Minas Gerais, eles lançam a revista Verde. O modernismo pula, ele pipoca, ele vai pipocando pelo Brasil. Ele vai ganhando contornos diferentes, mas ele segue uma linha. Ele vai, digamos assim, ele vai ganhando amplitude e plasticidade ao longo das décadas, até que na década de 60 ele ressurge fantasticamente com a montagem do Rei da Vela do Oswald de Andrade, que já tinha morrido. Oswald morreu em 54, pobre, paupérrimo. Em 67, o Teatro Oficinas Zé Celso Martins Corrêa monta o Rei da Vela, e Macunaíma é transformado em filme, o Macunaíma do Mário de Andrade, e o Hélio Oiticica, a obra dele assume contornos assim, antropofágicos, digamos assim, na linha do Oswald, e o tropicalismo. Em seguida, ele arremata com chave de ouro. Então, toda essa linhagem do tropicalismo que desemboca nos anos 60, glorioso. Então, é isso que eu queria falar para vocês. É isso. O modernismo não morreu, ele permanece, ele vai se transformando, mas o modernismo é responsável pela melhor parte da arte, da cultura, da arte, da literatura, das artes plásticas brasileiras, sabe? Ele permeia todas essas atividades, mas eu já falei demais, vocês devem estar loucos para fazer perguntas, e eu vou abrir para perguntas, tá bom? Muito bem, Adelaide. O meu microfone está ligado, Clementinho? Está ligado. Tá ligado. Eu não vou, Adelaide, eu não vou propriamente fazer uma pergunta, só vou fazer umas observações. Eu já ouvi 3 aulas suas sobre a semana de 22, sobre o modernismo. Mas hoje, menina,
você extrapolou. Hoje foi a melhor das três, né? Claro, eu gostei de todas, mas hoje você trouxe com a sua emotividade, você trouxe a semana de 22 para nós, né? Você exibiu para nós aqui a semana de 22. E isso é muito importante. Eu não tenho uma pergunta a fazer, só tenho a cumprimentar você e cumprimentar também o próprio Cine Clube, cumprimentar a nossa academia por ter você como expositora, né, desses assuntos literários. Agora, você tocou levemente na geração perdida, de Hemingway, de Sir Woody Anderson. Eu gostaria muitíssimo, acho que todos gostariam de ouvir uma aula sua, com esses seus recursos de expressão, uma aula sua sobre a geração perdida. Seria Quando você quiser. muito interessante, né? Seria um acréscimo de cultura para nós. Eu sei que você gosta do assunto. Eu vi. Adoro. A geração perdida não era assunto necessário numa palestra sobre modernismo no Brasil, isso vai semana de 22. Mas você tocou no assunto com muita elegância, com muita oportunidade. Eu gostaria, né, de ouvir essa. Agora, o que eu acrescentaria? Você falou em Ronald Carvalho. Ronald Carvalho, a nossa revista 133 vai publicar um poema de Ronald Carvalho. Poesia, uma revista, um número sobre o modernismo e a presença de Monteiro Lobato, e cabem, né, outros personagens da Semana de 22. E entre eles está o Ronald Carvalho, que é o único poeta da época que aceitava a influência de Walt Whitman, que não tem nada a ver com o modernismo brasileiro, mas tem algo a ver com a vanguarda poética, Walt Whitman. Então, o Ronald Carvalho representa bem a influência de Walt Whitman. Então, nós vamos ver isso na revista 133 da Academia, que está sendo preparada. Essa influência de Walt Whitman ia reaparecer no Carlos Drummond de Andrade, mas não diretamente. Walt Whitman, Carlos Drummond de Andrade. É um Carlos Drummond de Andrade que reverbera, digamos, o Walt Whitman através de Fernando Pessoa, né? E Fernando Pessoa considerava o Walt Whitman um irmão. Aliás, há um poema de Fernando Pessoa, Walt Whitman, meu irmão, não é? Então, tudo isso decorre, querida, da sua palestra, muito inteligente, que nós agradecemos. Eu só acrescento também, como morreu Ronald Carvalho? Ronald Carvalho, diziam, né? Nós só conhecemos de foto, que era um homem muito bonito, um diplomata muito bonito, e que morreu com 42 anos, e morreu à maneira dos vanguardistas. Ele morreu em 1935 de um desastre de automóvel. Imagine um desastre de automóvel, um automóvel de 1935. Né? Assim morreu Ronald Carvalho. Mas isso não é literário, isso é uma observação à parte. Adelaide, olha, eu dou um beijo em você e agradeço a sua palestra. E eu passo a palavra a quem quiser fazer uso da palavra, comentar ou fazer uma pergunta. Clementinho. Obrigada, Mafra. Agradeço suas palavras. Mais uma vez. Perfeito. Fala. Tem perguntas? Alguma? Rafael, acho que poderia abrir a tela para aparecer o rosto de todos, porque aí fica mais... As pessoas podem acionar a mãozinha eletrônica. Mariana, você verificou no chat? Tem perguntas? Oi, Antônio. A gente tem aqui alguns comentários muito interessantes e estamos aguardando as perguntas, Clementinho. Perfeito. Oi, Antônio, posso falar? Eu não achei a mãozinha aqui. A Jaqueline já pediu primeiro. É o vídeo que está falando, tudo bem? Tudo bom? Posso falar? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A Jaqueline pediu primeiro, na sequência você, por favor. Tá bom. Muito obrigada, Luíde. Boa noite a todos. Eu só queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Maria Adelaide, você é incrível. Eu assisti a todas as suas minisséries na Globo e, assim, eu ficava embevecida com tanto teor histórico, com tanta profundidade, com tanto estudo. E eu, assim, super fã, tô até nervosa para falar com você, porque eu te admiro demais.
e tenho um profundo respeito por você. E só queria agradecer por esta grande aula que você nos cedeu esta noite. Gratidão, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Jaqueline. A Jaqueline é integrante do Clube de Leitura da APL. Isso. Luigi, com você. Oi, gente, boa noite a todos. Também queria parabenizar muito a aula, né? A maravilhosa explicação, como fez com que nós nos sentíssemos literalmente nos bastidores, aí nas coxias da semana de 22, né? E eu queria fazer algumas perguntas, mas antes eu queria fazer um questionamento, que é uma coisa que me faz muita falta no momento atual do Brasil, no momento atual da memória dos brasileiros, é exatamente essas referências muito ricas de histórias, conteúdos artísticos, a relação entre os artistas, né, de diversas áreas, não só na literatura, mas na música, na dança, no teatro, enfim. E que eu sinto que cada ano que passa é um sentimento muito real. Eu acho que muita gente está aqui na sala pode, né, com o passar dos anos, claro, não só porque as pessoas vão falecendo, mas eu acho que o interesse geral e coletivo, ele diminui muito. Então, por exemplo, eu estou numa semana um pouco também meio triste, assim, porque hoje faz 8 dias que morreu a Lídia Fagundes Telles, que apesar dela não estar, né, ela era criança, ainda tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, na semana de 22, ela conheceu praticamente todos, né, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, o Outro de Andrade, ela conhecia todo mundo praticamente, o Guilherme de Almeida, conhecia todo mundo que fez parte da semana. Então você fica nesse questionamento, memória, né, aguçada, esse lado de compartilhar esse tipo de conteúdo que é muito rico para quem gosta da arte, de consumi-la, fica esse questionamento. E se tem eu nunca vi, eu não consegui achar fotos, eu sei que tem bastante nas redes, pela internet, Não, mas não tem. vídeos da Semana de Arte Moderna já existia a Não filmografia, tem, mas não tem, não né? se sabe É uma sequer quem pena. disse o quê. Já tinha cinema na época, né? Já podia Já ter tinha. algum. Existe registro fotográfico de alguns participantes antes do evento ou depois do evento. Olha, eu queria recomendar para vocês 2 livros. 2 livros recentes, foram na organização dessas palestras, que eu tive que atualizar, porque muita coisa foi publicada de 2005 para cá. Então, esse livro aqui é um livro precioso, chama-se de 1922, A Semana que Não Terminou, é de um jornalista da Folha chamado Marcos Augusto Gonçalves, numa linguagem muito fluida, muito agradável, muito interessante. Você não consegue desgrudar, parece que você está lendo um livro de aventuras. É fascinante e é muito sério, ele é muito preciso, e ele me acrescentou uma série de informações que eu não tinha, por exemplo. Eu agradeço. E esse livro aqui, que é uma biografia do Mário de Andrade, que é certamente a melhor biografia sobre ele que eu já li, que é recente também, é de um jornalista, desse Jason Terço também, e a biografia é Em Busca da Alma Brasileira, a biografia de Mário de Andrade. É lindo e é completo também, é fantástico. Eu tenho uma série de outros aí, o Salão e as Selvas, que é da Maria Eugênia, que é um professor do Unicamp, que na época da Ministério me deu muita força também. Vocês foram se especializando, a Araci Amaral se especializou na Tarsila, mas a Tarsila não participou da Semana de 22. Tem vários outros se especializaram são livros muito interessantes, completariam, assim. Além disso, eu recomendo também as exposições e recomendo principalmente uma série de conferências que estão sendo dadas, palestras, conferências, como vocês quiserem, seríssimas, sobre o modernismo e sobre as diferentes faces do modernismo, que é a série Modernismo Hoje, Cultura em Casa. Cultura em Casa, acho que a TV Cultura está envolvida nisso, e a Academia Paulista de Letras também está envolvida, mas é Modernismo Hoje, com vários depoimentos, a cada semana é um participante diferente. Eu recomendo, particularmente, a da Araci Amaral, que abre a Araci Amaral e a Regina Stella Teixeira de Barros, que são 2 grandes curadoras, que abrem a parte de artes plásticas, com uma exposição sobre e discutindo a relação do moderno hoje. Depois, olha, eu adorei a exposição de um colega nosso da academia, que é um grande, José de Souza Martins, que é um grande sociólogo, historiador, que ele fala sobre o moderno sob um ângulo totalmente diferente, que é o ângulo da industrialização, que é o ângulo da sociologia, que é brilhante, você fica assim grudado o tempo todo. Tudo isso que eu estou falando está no YouTube. Eu adorei a conferência do José Miguel Wisnik, ela é tão abrangente, ela é tão perfeita, ela é fabulosa, eu recomendo a vocês, porque eu fiquei fascinada por ela. A do Carlos Augusto, Prefeitura de São Paulo,
em 1936. Então, elas são muito amplas e veio até hoje, quer dizer, veio até, a do José Miguel Wisnik, ele é um músico, ele é um grande teórico, ele é uma pessoa doce também, é uma pessoa assim muito da paz, né? É uma pessoa assim que consegue falar do Rui Castro, assim, que ele ficou meio irritado mas a irritação dele com o Rui Castro, entendeu? É uma doce irritação, porque ele é uma pessoa extraordinária. Então, tem muita coisa boa, gente muito boa falando, inclusive com muito mais propriedade do que eu, entendeu? Gente que sabe muito mais do que eu, que eu recomendo a vocês, vivamente, que não se encerre esse interesse de vocês na noite de hoje, que prossiga, e as fontes estão aí disponíveis, à disposição de vocês, e façam uso, não deixem de conhecer o Museu Afro-Brasil, que é um dos museus mais lindos de São Paulo, e onde tem essa exposição, na minha opinião, uma das melhores exposições que se fez sobre os sonhos da semana. E, em suma, visitem os museus, levem a família. Os museus de São Paulo, que são importantes assim, para a nossa formação cultural. A biblioteca fica em frente, mas levem a família, levem as crianças, quem tiver crianças, levem as crianças, porque realmente é uma viagem inesquecível. É isso que eu tenho para falar para vocês. Foi um prazer estar aqui, realmente. Essa certamente é a última parte que eu dou, porque é a quinta que eu dou, e realmente eu estou... Vamos nos 20, mas eu acho que eu já dei. Eu já dei. Só mais uma pergunta de Bonetti. Fala de Bonetti. Oi, querida. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma sugestão, porque já que está se falando das exposições, eu inaugurei ontem, no sábado, uma exposição no Museu de Arte Sacra, mostrando a arte sacra dos modernistas. Eu ouvi falar muito bem dessa exposição já. E está nessa exposição a única obra que participou da Semana de 22 é do arquiteto, o George, aquele que você falou que não consegue falar o nome. George Prispel. Isso. Eu sei que termina com Bell. Isso. Tem uma obra dele, a obra dele que participou da Semana de 22, que é a Taperinha, está lá no Museu de Arte Sacra. Ele é neocolonialista. Ele é neocolonialista, ele é neocolonial. Que bobagem. Isso. Ele é neocolonial. Essa obra participou da Semana de 22, então quem quiser ter conhecimento, tem lá os documentos. E o Museu de Arte Sacra é lindo, né, Bonetti? Pelo amor de Deus, é lindo. E a exposição está maravilhosa, ela tem Anita Malfatti, ela tem Brecheret, ela tem Portinari, ela tem até às 5 de maio. Ótimo, maravilha. E parabéns, viu? Brilhante a sua apresentação, uma síntese muito boa, perfeita. Espero que vocês tenham gostado. Gostamos. Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito vocês estarem aqui, vocês terem me seguido, porque quem fala não tem noção de como isso está repercutindo assim, no espectador, no ouvinte. Eu não sei como é que... Então, a presença de vocês até agora, pelo menos, vocês têm me aturado até agora, depois de 1h30, então é sinal que vocês, de alguma maneira, se interessaram pelo tema e gostaram daquilo que eu disse. Tá bom? Perfeito. A última pergunta, o Douglas pediu aí para falar? Fala. Fala, Douglas. Olá, tudo bem? Obrigado por participar. Boa noite a todos. Oi, Douglas. Eu queria que a Maria Adelaide do Amaral, por gentileza, falasse da obra dela, Tarsila, que ela fez a obra Tarsila. Pensei que ela ia falar. Gostaria de saber dela, como que ela montou tudo, que eu achei formidável. Eu até chorei, viu, Maria Adelaide? Jura que você foi assistir? Que legal. Eu li, né? Você leu? Eu li o livro. Não, porque você não... ela é de 2000 e pouco, 2002, 2003, né? Acho que você não tinha idade para isso ainda, né? Eu li da coleção da Folha. Que bom que você gostou, que bom. Você ficou emocionado, que legal. Eu estou na vida para emocionar as pessoas, exatamente, viu, Douglas? Essa peça me foi pedida pela Esther Góes e eu achei muito interessante, comecei imediatamente a ler a respeito, e não apenas ler, eu comecei eu percebi que essa peça não poderia ser apenas sobre a Tarsila. Ela deveria ser sobre Oswald também, e sobre a Anita, porque eram muito amigas, e em alguns pontos até rivais, e sobre o Mário, acima de tudo, que foi amigo da vida inteira dela, amigo da vida inteira.
Eu caí assim de admiração e de amores pela Tarsila, que é uma personagem extraordinária, foi uma mulher de uma enorme integridade e também além de ler intensamente não só os livros sobre ela, mas os livros sobre os outros autores, e foi dessa maneira, porque é dessa maneira que a gente vai conhecer não apenas aquele personagem que é o objeto principal, mas também tudo aquilo que vem em volta, porque muitos autores levantam lebres que outros não levantam, e assim que a gente vai construindo histórias, assim que a gente vai construindo os personagens, assim que a gente vai sabendo mais sobre uma determinada situação, um determinado período. E aí eu conheci a família dela. Eu fiquei muito amiga da Tarsilinha, que é sobrinha neta, e Tarsilinha me levou para conhecer os pais dela em Capivari, que eles moram em Capivari. Aí ela me apresentou as quatro fazendas que pertenceram à família. O pai dela era muito rico. O pai dela era milionário. Era um dos maiores fazendeiros de café do estado de São Paulo da época. Ele era chamado do Juca Milionário. Juca Milionário, de tanto dinheiro que ele tinha. Tem uma história, inclusive, famosa, que eu já contei em outra palestra, que um dia ele chegou da fazenda, chegou do interior, assim, coberto de pó, e pó de terra roxa, que é a terra do café. E ele entrou num hotel, era um hotel, não sei se era o hotel ali na São Bento, era o melhor hotel que tinha em São Paulo. E ele entrou e o sujeito lá, que estava o gerente lá, que estava lá na entrada, ele queria um quarto e ele disse que não tinha quarto para ele. Disse que não tinha quarto. Ele achou que era um pobre, que era o caipira que estava chegando e tal. Ele não teve dúvida. Ele comprou o hotel e demitiu o cara. De tanta raiva que ele ficou. Ele era um rico desse tipo. Mas ele perdeu tudo. Eles perderam tudo em 29. Com o crash da Bolsa de Nova York e com a crise do café, né? Porque ninguém comprava café. Se queimaram sacos e sacos de café. A Tarsila foi uma personagem deslumbrante numa peça essa peça foi montada no Sesc Anchieta, aqui na Rua Cesário Mota. Ficou muito pouco tempo em cartaz. Ela foi um sucesso enorme, mas ficou muito pouco tempo, porque a Esther brigou com o ator que fazia o Mar de Andrade, e eles se estranharam lá, e ela pediu para substituí-lo, para substituir o ator, e tanto o diretor quanto eu falamos que isso era um absurdo, não sei o que mais, e ela tirou a peça de cartaz. Aí foi muito chocante, porque a peça era um sucesso extraordinário. Aí no ano seguinte, apareceu a possibilidade de fazer um Só Coração, e era a Eliane Jardine foi a Eliane Jardine que fez a Tarsila na televisão. Ela fez a Tarsila, a Betty Goffman fez a Anitta, o Xaxá fez o Oswald e o Pascoal da Conceição fez o Mário. Então, quando terminou a série, ela montou a peça, e com esse elenco eles rodaram o Brasil. A peça ficou em cartaz no Rio de Janeiro, veio para São Paulo também, passou por São Paulo, mas rodaram o Brasil. Eu cheguei a ir a Porto Alegre para assistir a estreia deles lá, e foi exatamente no mês de julho, e era dia do meu aniversário, e a Eliane Jardim contou para o público no final, que era meu aniversário, e o público inteiro do teatro cantou parabéns para mim. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante porque eu tinha uma ligação muito afetiva com o Rio Grande do Sul, desde a Casa das Sete Mulheres. Foi muito lindo. Foi tudo muito lindo. E eles adoraram a história e tal. Então, essa é a história da Tarsila, que ficou para sempre na minha vida, que até hoje acham que esse meu Amaral vem dela, entendeu? Mas o meu Amaral vem de Minas Gerais, a família do meu sogro é de Minas Gerais. Então, é isso. Muito obrigado, hein? Perfeito. Cláudio, você está aí? Então, conforme programamos, vamos encerrar o encontro. O Sindiclube agradece muito à Academia Paulista de Letras pela parceria constituída, não só para essa palestra da Maria Adelaide Amaral, mas muitos outros projetos que a gente vem realizando já desde 2010. É um trabalho que tem clubes de leitura, tem prêmios literários, edições de livros,
e pretendemos continuar. A Maria Adelaide nos deu muitas dicas importantes. Então é isso. Eu vou passar a palavra para o Cláudio Lauleta para ele fazer o encerramento. Tá bom, eu vou seguir o exemplo do Mafra, sem formalidades. Pessoal, muito obrigado pela presença. Foi um prazer enorme estar com vocês e com a Maria Adelaide Amaral, com certeza, e meu querido Mafra, junto com a Naline. Um abraço a todos. Tchau. Até a próxima. Abração, gente. Abração para vocês. Muito obrigado. Para todos vocês. Abração. Tchau, gente. Muito obrigado. Parabéns pela palestra, viu? Amamos. Vai para o YouTube. Tchau. Ah, que bom que eu